Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Dinheiro, seu podcast, o seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o André Massaro, autor, professor de finanças. Muito bom poder te receber por aqui, André. E um tema muito importante. A gente está em outubro agora, e Dia das Crianças, esse oba-oba, e a gente vai falar especificamente sobre finanças para crianças, ou como os pais podem passar uma consciência financeira para os seus filhos. Então, bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso programa. Muito bom poder recebê-lo aqui. Antes de qualquer coisa, quero dizer assim, que é um prazer para mim estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança e espero que a gente consiga passar alguma informação aqui pro pessoal, né? Não, com certeza. A chancela do André Massaro já tá preparada aqui. André, antes da gente entrar especificamente nesse tema e falar um pouquinho de estratégia, falar um pouquinho de conceitos, queria que você fizesse uma breve retrospectiva da sua trajetória, aqui, só para o pessoal que ainda não te conhece te conhecer, como que é, quem é André Massaro? Tá, então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, como uma das temáticas assim da nossa conversa é educação financeira voltada para a família, para filhos, né? Eu preciso dizer o seguinte, eu não tenho filhos. Então alguém pode dizer assim, esse cara não tem autoridade para falar de educação financeira para criança, não sei o que. Pô, sim, talvez eu não tenha, mas eu tenho a objetividade de quem está enxergando do lado de fora, tá? Uhum. Então assim, não tenho, quer dizer, nunca vivenciei isso eu mesmo na pele, né? Mas eu acompanho pessoas que passam por essa situação, quer dizer, frequentemente já vi entre alunos, né? Pessoas de conversa mesmo dentro do contexto de educação financeira. Então a gente vai entendendo uma coisinha ou outra, e o que é potencialmente interessante é a coisa da objetividade, porque é difícil a gente ser objetivo, completamente racional, quando a gente está falando de assuntos de família. Sim. Mas eu já entreguei uma parte do meu currículo, né? Que eu sou um cara sem filhos, tá? Então isso já é alguma coisa. Mas assim, eu tô no mundo da educação financeira, das finanças pessoais, desde 2008. Então estamos falando aí de 15 anos. Eu sou um profissional de finanças, vai fazer 30 anos, tá? Meu primeiro emprego, carteira assinada, assim, foi 1º de agosto de 1994. Então, ano que vem faz 30 anos. Se eu for contar os estágios, as coisas, aí já deu os 30, né? Mas, assim, eu iniciei minha carreira numa empresa de consultoria, auditoria, né? Numa das Big Four, que na época eram Big Six. E desde então, assim, atuei em empresas, atuei em instituição financeira, eu acabei fazendo uma carreira não em mercado financeiro, mas em gestão financeira de empresa. E em algum momento da vida, eu resolvi embarcar nas finanças pessoais e educação financeira. E aí foi um choque para mim, né? Porque eu escrevi um livro, era uma época que ainda, né, pré-internet. E para ter ideia, assim, eu escrevi o primeiro livro inteiro e aí eu mandei para um monte de editoras. Na época você mandava físico, você imprimia, mandava um tijolão de papel, assim, para várias editoras e ficava esperando alguém te chamar, né? Se quisesse publicar. E felizmente alguém chamou. Tá, uma editora viu o livro, falou, fez uma proposta. E aí eu posso dizer que a minha carreira de educador financeiro se iniciou ali com a publicação do livro. O livro não foi nenhum super best-seller, mas foi o suficiente para dar esse começo, né? Qual foi o livro? Chamava Money Fit. Money Fit. Que eu tentei fazer um paralelo com um programa de fitness que na época eu tinha feito de 12 semanas, né? E eu tive bons resultados. Eu falei, isso aqui dá uma boa estrutura aqui para um programa de finanças, né? É um livro, assim, que foi bacana na época. Hoje, até já me perguntaram se eu gostaria de republicar, fazer alguma. Eu falei não, porque ele não expressa mais aquilo que eu acredito. O tempo passou, né? Então ele ficou datado. Mas o ponto é que eu me lancei no mundo da educação financeira e eu tive uma grande lição, né? Porque eu já vinha do mundo das finanças, aquela coisa, já sei tudo de finanças, já passei por tudo. Isso aqui vai ser uma moleza. E aí quando eu fui para educação financeira, eu descobri por que a palavra educação vem antes do financeira, né? Quer dizer, o componente finanças, quando a gente fala de finanças pessoais, ele é muito pequeno.
ele é muito pouco, assim, ele é óbvio, ele é relevante, mas ele é uma parte menor da coisa, a parte comportamental, a parte psicológica, a parte até moral é infinitamente mais importante do que a parte financeira, porque assim, qualquer pessoa consegue entender o funcionamento básico de um cartão de crédito, de um CDB, de uma conta corrente, de um crédito imobiliário, qualquer pessoa, tá? Não tô falando virar um expert no assunto. Mas fazer essas coisas funcionarem na vida é difícil. É que nem questões de saúde, né? Por exemplo, eu definitivamente nunca vi uma pessoa que não saiba que fumar faz mal. Nunca vi. Todo mundo sabe. Tá? A despeito disso, as pessoas fumam. A despeito disso, as pessoas continuam fumando. E falam, um dia eu vou parar. Mas não consegue, porque se torna hábito. Aquela coisa, as coisas que a gente diz, semana que vem, mês que vem, né? Então você vê que a gente sai do técnico e a gente entra no comportamental. No caso das finanças pessoais, é igualzinho. Eu acho que não tem ninguém que não saiba que o segredo para você ter dinheiro, para sobrar dinheiro, é você gastar menos do que você ganha. É matemática pura. Sim. Eu duvido que alguém assim, puxa, nunca ouvi falar nisso, né? Como se fosse uma revelação espiritual. A grande novidade Exato. No mundo das finanças. Mas entre você saber e você conseguir fazer aquilo funcionar na sua vida, tem uma distância muito grande. É aí que entra os aspectos comportamentais, né? É por isso que tá cheio de gente aí, tipo eu, assim, que é professor de finanças, que supostamente sabe tudo, né? Entre aspas, bem grande, assim, sabe tudo. Mas você vai ver, assim, se você pegar o sujeito pelo tornozelo e você chacoalhar ele, assim, não cai 2 moedinhas do bolso dele, né? Então tem bastante gente, assim, que não consegue colocar o discurso, a teoria na prática. Esse é o grande desafio das finanças pessoais e da educação financeira. E aí, André, com esse gancho que você comentou, acredito que parte a grande dificuldade ou grande desafio quando a gente vai falar de educação financeira para a criança, ou de repente vai tentar transmitir um conhecimento para a criança. É talvez o interlocutor, a pessoa com quem está falando com ela, não ter essa educação, ou não ter esse discernimento, ou não ter essa bagagem, esse arcabouço para conseguir passar algo com qualidade. Sim. Então, a grande questão, e aí o desafio mesmo, é uma qualificação para a gente poder falar com propriedade, para poder falar de igual para igual, para poder falar até mesmo com um certo ar de sabedoria e empiricidade com as crianças sobre educação financeira. Sim, a empiricidade é importante, a gente precisa observar as coisas, até porque assim, a gente tenta, sempre que possível, ser científico, ser teórico. Só que quando a gente fala de educação financeira, as coisas levam muito tempo para acontecer. Então, se você educa ou tenta educar hoje uma criança com educação financeira, né, quer dizer, passar para ela conceitos, você vai ter que esperar seguramente uns 30 anos para poder avaliar se aquilo de fato teve resultado. Porque hoje, grande parte da educação financeira, ela é avaliada com base em avaliações de reação. Então vai num treinamento, vai numa palestra, e aí a pessoa responde, tem um questionário que fala, você sente que você tem mais conhecimento do assunto? Ela vai lá e diz sim. Né? Então essa é a chamada avaliação de reação. Mas a gente tem muito poucos dados que mostram transformação mesmo no longo prazo. Isso vale tanto para criança quanto para adulto. Isso é um grande problema da educação financeira como um todo, que ela não tem base científica. Então, assim, tem gente, muitas pessoas que falam de educação financeira que insistem assim, não, tem base científica assim? Não tem. Ah, mas tem artigo publicado. Tá, tem artigo publicado sobre tudo. Você vai num portal tipo um PubMed da vida, você vai ter 50 milhões de artigos científicos que são publicados todos os dias sobre todos os assuntos, só que eles não são validados, eles acabam sendo refutados, eles têm problemas. Então, tem vários estudos feitos sobre educação financeira, mas não tem nenhum assim que é super conclusivo que fala, não, realmente isso aqui causa transformação nas pessoas. Então, o empirismo, ele é muito forte, quer dizer, as pessoas vão fazendo a coisa por observação. Existe um caráter experimental muito grande e ninguém tem uma resposta certa para isso. Eu, por exemplo, se me permite fazer aqui um pequeno jabá,
Eu tenho um canal no YouTube que eu já convido quem estiver assistindo a gente a acompanhar, que chama O Investidor Cético. Ele é um canal mais voltado para investimento, mas ele chama O Investidor Cético. Tem no Telegram também, porque eu sigo lá o canal. Tem o grupo. Mas eu tô falando disso pelo seguinte, porque eu como investidor cético, eu sou cético, por exemplo, com relação à educação financeira nas escolas. Quando a gente fala de educação financeira nas escolas, é difícil não concordar. Então você fala com qualquer pessoa, você acha que educação financeira é importante na escola? Todo mundo vai dizer, nossa, isso é super importante. Tem que ser ensinado nas escolas. Eu também concordo. Eu já participei de estudos, eu já participei de projetos, de iniciativas. Eu participo ainda hoje. Quer dizer, eu participo como membro inclusive de um projeto social que é voltado para a educação financeira de jovens carentes que atua em escolas. Mas assim, eu sou cético quanto a isso ser uma coisa que realmente vai colocar a educação financeira na vida dessas pessoas, porque, de novo, o empirismo, tá? Na minha observação, nos meus estudos, naquilo que eu já vi, que eu conversei, que eu falei com pessoas, eu tenho a impressão de que é muito difícil, né? O pessoal da área de pedagogia me odeia quando eu falo isso, tá? Mas é muito difícil superar a influência da família. Então, assim, se a família não ajuda, a escola tem grande dificuldade em resolver. Se a família ajuda, então, assim, se a família, ela própria, os pais têm algum nível de educação financeira, quer dizer, não vivem aquela vida completamente alucinada, querendo trocar de carro porque o vizinho trocou de carro, fazer viagem porque o outro apareceu no Instagram, quer dizer, vivendo o contrário daquele que eles pregam, a escola tem dificuldade, porque a família acaba, para a maioria das pessoas, indo na frente. Ela tem uma influência mais forte do que a escola. Se a família contribui, se os pais dão o exemplo correto, aí sim a educação financeira na escola ajuda a potencializar aquilo. Mas eu sou extremamente cético sobre o poder da escola de transformar o comportamento de uma criança se a família estiver jogando contra. André, e aí a família jogando contra e até aquela questão que a gente falou, poxa, se a família não tem um conteúdo ou até não tem um nível empírico ali de educação financeira, na escola também isso pode acontecer. De repente um professor, uma professora que não está muito bem das pernas financeiramente falando, passando um conteúdo que leu no livro, sem essa capacidade de entender, digerir, aplicar na vida para poder passar o conhecimento. Porque imagino que a questão de você ser um professor é muito do que você sabe, do que você conhece e do que você viveu, né? Tá. Então isso também pode ser uma barreira nesse diálogo com a criança? Pode, mas eu não acho que estar bem das pernas seja um pré-requisito para a pessoa falar de educação financeira. Porque quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando assim de conteúdos básicos, quer dizer, ninguém está na escola tentando ensinar a criança a operar derivativos, quer dizer, nós estamos falando de assuntos básicos, de consumo, de dívida, de a origem do dinheiro, de já pensar em alguma coisa profissional, tá? E assim, não é preciso que a pessoa seja extremamente bem-sucedida, tá? E por outro lado, eu vou até um pouco mais longe que isso. Eu conheço pessoas que são extremamente bem-sucedidas em uma série de coisas, que ganham muita grana, que têm uma carreira profissional muito bem-sucedida, até em esporte, atividade esportiva, que são pessoas assim, verdadeiros campeões, vencedores, mas são péssimos professores, eles não sabem passar o conhecimento. A habilidade do professor é passar conhecimento. Ele tem a técnica para isso, ele estudou para isso. Então, ainda que ele não tenha uma situação financeira lá das mais bem resolvidas, se ele aplicar a técnica dele de ensinar, de motivar as crianças, e usando um conteúdo que no fim das contas é extremamente simples, quer dizer, o sujeito não precisa ser um expert em finanças, nós estamos falando de coisas básicas, ele vai ser bem sucedido. Ele tem tudo para ser bem sucedido. Ele não precisa ele próprio ser um exemplo assim bem acabado do sujeito. Olha, eu sou professor milionário, né? Então aqui eu tenho autoridade para falar para vocês. Não funciona desse jeito. Inclusive, na educação financeira de forma geral, aí não só infantil, tem muito essa visão
de que se a pessoa tem dinheiro, ela tem autoridade para falar. E tem gente que tem dinheiro, que fica rica, que fica muito rica, e que se você for olhar a forma como essa pessoa ficou rica, ela mesma não sabe explicar. A gente não sabe se é competência, se é sorte, a gente não sabe se a história tá mal contada, né? Aliás, assim, eu diria que a esmagadora maioria das histórias de sucesso aí, grandes empresários, grandes investidores, são histórias extremamente mal contadas, né? A origem de como que esse dinheiro se criou. E simplesmente ter dinheiro não vou dizer que não é importante, mas por si só não qualifica a pessoa para poder ensinar outras. Porque se a gente começa a pensar assim, olha, fulano tem dinheiro, então ele tem razão. A gente começa a criar uma religião do dinheiro, em que o dinheiro vira a palavra sagrada e que ele não pode ser contrariado, a gente não pode contradizer. Então vem alguém e fala assim, quem é você para falar? Você é milionário? Você, né, vive de renda? Cara lá. Tá. E isso é complicado. Isso é uma coisa anti-educação financeira, porque a gente começa a criar uma religião do dinheiro. Tá? Isso é o oposto da educação financeira que eu vejo muito. Então eu insisto assim, não é um pré-requisito para um bom educador financeiro ser ele próprio uma pessoa com a vida financeira resolvida. Ajuda. Mas uma pessoa que esteja extremamente bem de vida, não saiba ensinar e principalmente não saiba motivar, não vai ser bem sucedido como educador financeiro. Boa. Então, voltando pro cerne da nossa conversa, para falar com criança, para estimular a criança a ter uma educação financeira, a gente pode perceber que os pais não necessariamente precisam estar bem das pernas, não podem não ser tão bem sucedidos, mas eles têm que ter essa boa vontade de passar uma informação de qualidade, uma educação financeira de qualidade para a criança, assim como os professores. Por que é importante pegar desde cedo e mostrar os caminhos, o que falar desde cedo com as crianças, quais os primeiros passos, como que a gente monta, né, essa trajetória para a criança ter esse arcabouço aí ao longo da sua vida. Exato. É importante fazer desde cedo porque grande parte das práticas de finanças pessoais são hábitos. Então, assim, é o hábito de não gastar quando não se tem o dinheiro. É o hábito de poupar dinheiro quando você tem dinheiro sobrando. É o hábito de planejar. É o hábito de controlar os próprios impulsos. Né? Porque muito na educação financeira, né, nos pessoais, a gente tem muito conflito de longo prazo com curto prazo. Então é aquela coisa assim, você sempre, né, se você quer ter uma situação financeira no longo prazo, você sacrifica algum prazer de curto prazo para ter algo supostamente melhor no longo prazo. E isso vem de hábito, né? A gente vê, por exemplo, um paralelo que eu gosto muito de traçar é com saúde, com atividade física, com esporte. Então imagina uma criança que começa a se interessar por um determinado esporte, que seja lá o que for, futebol, artes marciais, qualquer coisa. Para ela atingir um nível de excelência nesse esporte, ela vai levar um tempo. Ninguém vira um super atleta assim em questão de semanas, né? E envolve uma série de sacrifícios. Então a criança vai ter que ir para os treinos, vai ter que ir para as aulas, vai ter que fazer exercício, que é chato, vai ter que eventualmente dar uma melhorada na alimentação, que é chato, mas a gente faz esse sacrifício por uma coisa que a gente vislumbra no futuro. Acordar cedo, né? Aliás, tem uma coisa também que eu gosto muito de dizer assim, que todas as coisas legais da vida derivam de coisas chatas. Então assim, fazer dieta é chato, acordar cedo é chato, estudar é chato, poupar dinheiro é chato, se controlar é chato. Só que essas coisas trazem benefícios, né? Então assim, ter uma situação financeira boa, ser rico, ter uma carreira profissional bem sucedida, ter o corpão fitness para a pessoa poder sair ali fazendo as suas poses no Instagram, tudo isso deriva de coisas chatas. Tudo isso teve algum tipo de sacrifício para fazer. Então as coisas legais derivam de coisas chatas. Se a criança entender desde o começo que tudo que é legal na vida envolve alguma chateação, isso vai facilitar muito as coisas. Porque, de novo, fazer uma carreira bem sucedida,
Então imagina assim, que a pessoa vai ter que estudar, ela vai ter que fazer alguns sacrifícios, fim de semana as outras crianças vão estar brincando e ela vai estar ali ralando para fazer a lição de casa, né? Até porque se a gente seguir a maioria, a gente vai ter o mesmo resultado da maioria, né? Se a maioria tá brincando, né? Mas a maioria não vai ser bem sucedida, a gente sabe disso. Então, essas coisas chatas, elas tendem a se pagar no futuro. Tá? Então vai ter uma boa carreira que vai pagar bem, que vai permitir a ela construir um patrimônio. Tudo bem, tem gente que tem sorte na vida e que às vezes consegue isso sem passar pela parte chata. Quer dizer, ou por pura sorte mesmo, né? Aquele sujeito ganhou na loteria, acertou alguma coisa aí, ou o sujeito que herdou. Quando a gente herda, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a nossa vida não vai ser chata, mas alguém passou por coisa chata para construir aquilo. Quando a gente é herdeiro de algo, a gente está se beneficiando de algo que alguém antes da gente construiu. Aquilo não veio do nada, né? Mas se a criança compreender desde cedo que as coisas legais da vida envolvem algum tipo de sacrifício, isso vai facilitar o caminho dela para o sucesso, não só financeiro, em tudo. E aí trazer ela para algumas decisões difíceis que pai, a mãe, o tio, enfim, alguém que esteja com esse trabalho aí de educação financeira com ela, envolvê-la nessas discussões pode ajudar. Com exemplo, né? Poxa, hoje eu tô fazendo um orçamento aqui, sei lá, do fim de semana, ou da minha viagem pro feriado. Vem aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem tanto para gastar, tem tanto para não gastar. O que a gente vai fazer, o que a gente vai cortar? Envolver a criança nessa discussão, ouvir a opinião, saber o que ela quer, o que ela não quer, para tentar adequar. Isso pode ser um fator também de uma ajuda, de um estímulo para que ela comece a entender essas percepções diferentes do que é chato para fazer o legal. Sim. E tudo mais. Ajuda e é importante. É importante assim, com limites. O que eu quero dizer com limites é assim, é não enfiar a criança de cabeça na gestão financeira da família, né? Isso tem um nome e eu não quero pronunciar esse nome porque é um nome muito feio, tá? Mas quem pesquisar na internet, até no meu site tem um artigo sobre isso. Quer dizer, o que é como que se refere a quando a família ela coloca uma carga muito grande em cima da criança e faz ela participar da gestão financeira da família. Isso é uma coisa que não deve fazer, porque senão aí a gente não quer. A gente quer criar adultos financeiramente educados e não adultos traumatizados, tá? Então, assim, expor gradativamente, deixar participar de algumas decisões, mas assim, não descarregar um caminhão lúdica, em cima. Exato, de forma limitada, sim, né? Então procurar entender assim, olha, o dinheiro ele não vem do nada, a coisa que vem, né? Tem que trabalhar, as pessoas trabalham, esse tipo de coisa, e vai mostrando limitadamente, né? Mas tem algumas pessoas que exageram nisso, quer dizer, já querem incorporar a criança na vida financeira, ou o que é pior, né? Tem muitos educadores, aí eu não vou falar por mim mesmo, porque eu não sou um expert em educação infantil, como eu falei, eu mesmo não tenho filhos, mas eu já vi muitas discussões de educadores, por exemplo, sobre a coisa do dar mesada ou não dar mesada, ou se a criança deve ser remunerada com dinheiro por coisas, atividades do lar, assim, do dia a dia. Então, lavou a louça, arrumou, etc e tal. Como regra geral, eu tenho visto um certo quase consenso, assim, da maioria desses educadores, que aí são educadores formados, muita gente vem da área de pedagogia, né, de psicologia, e que fala assim, olha, não tenha uma relação transacional com a criança. Quer dizer, não entra nessa de, olha, vou pagar para lavar a louça, vou pagar para limpar o jardim, etc e tal, porque você corre o risco de criar pequenos mercenários, tá? Você vai criar gente que, de novo, assim, vai ser a religião do dinheiro. Gente que acha que tudo é por dinheiro, tudo se faz por dinheiro, qualquer coisa que você fizer, você vai receber o prêmio em dinheiro. E tem coisas que a gente faz porque é parte da nossa obrigação, é uma questão meio moral, né? Moral e cívica, assim, né? Falar de civilidade, né? Limpar a própria casa, esse tipo de coisa. Quer dizer, uma coisa que não tem por que você colocar uma recompensa financeira aí. Quer dizer, faz parte dos bons hábitos de convívio entre pessoas, tá? Então essa eu sei que é uma prática que não é muito recomendada. A prática da mesada, ela é bastante recomendada porque ela, se bem implementada, ela força a criança
a desenvolver a capacidade de planejamento. Que, de novo, né, voltando, dando um passo para trás no que a gente falou. Se desde cedo você começa a colocar hábitos, as coisas tendem a ficar mais fáceis. E o planejamento é um hábito. Então, assim, você dá uma mesada para a criança que ela vai usar para as coisas dela, né? Que para ela são importantes, né? Que é, sei lá, comprar o lanche da escola, alguma coisa, um brinquedo, etc e tal. Aí ela comete um erro. Vamos dizer que ela pega todo o dinheiro e queima de uma vez só em alguma coisa. É absolutamente importante, primordial, que ela sinta a consequência da decisão. Quer dizer, não pode ir lá os pais e salvarem a pátria. Porque senão ela começa a fazer aquilo que em economia a gente chama de seleção adversa, né? O risco moral, né? O moral hazard. Quer dizer, a pessoa começa a fazer coisa errada, só que ela não sofre a consequência da coisa errada. Então ela sabe que vai aparecer o príncipe no cavalo branco que vai salvar ela. No caso são os pais, né? Ah, acabou seu dinheiro, tá aqui dinheiro a mais. Não, é importante, é uma lição importantíssima que a criança, ela sinta a consequência de ela ter queimado todo o dinheiro dela rapidamente e dali pra frente ela fica sem. Porque é isso que força a capacidade de planejamento. Que aí ela vai falar, próximo mês, ó, agora é diferente, senão vai acontecer de novo, né? É formação de hábito. Então, isso, né, a mesada tem esse papel educacional, que é ensinar na prática a habilidade do planejamento. E também aquela história que muito se fala, né, na educação financeira. Você falar sim para uma coisa, você tem que falar não para várias outras. É o chato que você tem que fazer. Tudo é escolha. É o chato que você vai colher o bom lá na frente. Então, não planejou, deu ruim agora, gastou tudo de uma vez. Vai aprender a planejar melhor, vai aprender a racionar melhor o dinheiro. Exato. Falar não para algumas coisas que talvez cresçam aos olhos da criança. Sim, e isso também ajuda a entender que tudo na vida é uma escolha. Então, assim, se eu estou aqui neste momento, eu deixei de estar em outro lugar, tá? A pessoa que está assistindo a gente nesse momento, provavelmente ela está deixando de assistir alguma outra coisa. E tudo assim, se a gente compra algo, a gente abre mão de alguma outra coisa. Se você faz uma escolha profissional, você abriu mão de outras escolhas. Então isso é uma coisa importante porque a gente, inclusive nesses últimos tempos, assim, a gente tem visto... o pessoal faz muitas críticas, assim, hoje às crianças dos tempos atuais, mas eu tenho que dizer o seguinte, que as crianças e os jovens de hoje, eles foram ou ainda estão sendo criados pelas pessoas da minha geração. Então, assim, se eu for procurar a culpa, eu tenho que olhar no espelho. Não para mim diretamente, porque eu não tive filhos, mas as pessoas da minha geração, assim, que hoje estão aí na faixa de 40, 50 anos, que hoje tem filhos muitas vezes na faixa de 20 e poucos anos, que estão iniciando a idade adulta, e que muitos criticam, né? Falar, os profissionais mais jovens são cheios de problemas, etc e tal. Não, esses problemas foram criados pela minha turma, né? Pelos meus colegas, tá? E em grande parte porque foi ensinado para as crianças, né? Quer dizer, aquela coisa assim, a minha geração, a geração um pouquinho anterior à minha, é uma geração que lia muito livro de autoajuda, né? Aquela coisa assim, olha, você está no mundo para ser feliz, você pode ter tudo, fazer o que você quiser, não sei o quê. Então, às vezes, a gente começa a acreditar e fala assim, olha, eu não preciso fazer escolhas, eu posso ter tudo ao mesmo tempo. O que não é verdade. E às vezes a gente acaba passando isso e a gente vê mais e mais pessoas com essa percepção de que ela não precisa fazer escolha, não precisa fazer sacrifício, que ela tem direito a tudo. Então, ela pode tudo ao mesmo tempo, juntar o melhor de cada coisa, que não é possível. Tá? Então, o quanto antes a gente começa a educar a nova geração de que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, de novo, isso envolve, né? Quer dizer, isso está associado à formação de hábitos, está associado à capacidade de planejar, de priorizar, né? E tudo isso são hábitos e habilidades que vão ajudar muito a pessoa a não sofrer na idade adulta. Maravilha. André, eu vou precisar fazer um rápido intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente continua esse papo que tá muito bacana. Você não sai daí, o Papo de Dinheiro volta daqui a pouquinho pro segundo bloco dessa entrevista sensacional. Continue aqui com a gente.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, nosso programa, nosso podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje batendo um papo aqui com o André Massaro, autor, professor de finanças, sobre toda essa dinâmica de educação financeira para as crianças. A gente falou de mesada, a gente falou de criação de hábitos, a gente falou de planejamento. E aí eu queria voltar um pouco também esse olhar, né, que a gente fala, poxa, tem que estimular a criança, tem que conversar com a criança, tem que dar, né, o arcabouço para ela tomar suas próprias decisões, planejar e, se ela tiver que sofrer um pouquinho, que arque com as consequências. Olhando para o lado dos pais, André, quando a gente se depara com uma pergunta, assim, talvez meio... né? Aquela que você não sabe muito responder, aquela que você da onde acaba vem sendo... os bebês? Mas na relação com o dinheiro. Fala, pô, por que eu não posso comprar agora? Ô pai, por que você passa no cartão de crédito, né? Não precisa ter dinheiro, passa no cartão de crédito. Isso acaba demonstrando também uma certa falha na educação financeira da parte dos pais para as crianças, ou isso é uma grande oportunidade de você falar, olha, senta aqui, vamos conversar como as coisas funcionam? Eu vejo mais pelo lado da oportunidade, até porque tem o seguinte, eu tenho uma posição suspeita para falar do cartão de crédito, porque eu vejo muitas pessoas demonizando o cartão de crédito, e eu sou um fã do cartão de crédito. Somos dois. Eu sou um fã. Então assim, absolutamente tudo que eu posso, eu passo no crédito. Eu acho que é conveniente, é seguro, assim, tem um monte de coisa positiva, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou... sei lá, vou cancelar meu cartão de crédito. Eu tenho dificuldade de entender por que a pessoa faz isso. Eu até sei que muitas vezes é por descontrole. Mas assim, eu só vejo vantagem no cartão de crédito. Então, eu acho interessante a criança aprender a usar o cartão de crédito de forma consciente. O cartão de crédito é a melhor coisa do mundo, contanto que você não entre no crédito rotativo. Porque ele te dá um crédito gratuito de alguns dias, te permite organizar o fluxo de caixa, né? Permite concentrar os pagamentos tudo num dia só. Só que a questão é o descontrole. A pessoa, ela tem o cartão, ela tem aquela sensação de que ela tem dinheiro infinito e sai gastando. Esse é o problema. Então, se conseguir desde cedo, né, chegar para mostrar para a criança e falar assim, olha, isso aqui é o cartão de crédito, tá? Só que isso aqui não é dinheiro ilimitado, então a gente pode gastar tanto por mês, porque no mês que vem nós vamos ter que pagar isso aqui, né? Isso aqui é uma dívida, tá? Então, assim... tem que pagar, não é uma coisa assim que você sai, gasta e sai correndo e nunca mais aparece. Então, se os pais conseguirem passar essa ideia de que o cartão de crédito tem que ser pago, essa criança provavelmente vai ter uma relação saudável com o cartão de crédito. Que aí, esse que é o ponto, é ter a relação saudável com o cartão de crédito. A pessoa que consegue usar o cartão de crédito dentro daquele período, sem entrar no crédito rotativo, ela vai ter um dos maiores aliados financeiros que ela pode ter. Agora, a pessoa que ela se descontrola, ela vai ser punida pelo cartão de crédito. André, até para as crianças, adolescentes, né, um pouco mais velhas assim, também é um instrumento de você fazer um repasse de dinheiro, o cartão de crédito, para que ela também aprenda a fazer suas escolhas. Você faz um cartão pré-pago. Isso é um auxílio, é uma coisa boa, os pais, naquele conceito de mesada para os mais novos, sim, mas também para os mais velhos, digamos assim, até para controlar, de repente, uma ansiedade, aprender a usar e ter essa, sim, percepção que o mundo talvez não é só passa no cartão e esquece. Exato. O cartão pré-pago, que não é tecnicamente falando um cartão de crédito, ele é muito bom nesse sentido, porque você coloca limite nele. Então chegou uma hora assim, o dinheiro acabou, o cartão não passa mais, tá? Então a gente pode dizer assim que o cartão pré-pago para a mesada da criança pode ser um treinamento para o uso consciente do cartão de crédito. Porque a diferença para o cartão de crédito é que a hora que acabar o dinheiro, o cartão de crédito vai continuar passando. Aí vai para o rotativo. Aí que a coisa se complica de verdade. Então, um cartão pré-pago para a mesada da criança pode ser uma forma interessante de habituar a criança com o cartão. Até com a mecânica mesmo. A coisa do tirar o cartão do bolso, passar, apresentar, pagar com a maquininha ou aproximar, etc. Ela vai se familiarizando com essa mecânica e vamos imaginar assim, que se ela
provou, né, que ela é capaz de controlar os gastos dela ao longo de sucessivos meses, aí quem sabe um dia, contudo, todavia, se dá um cartão de crédito para criança. E aí, André, a gente Aliás, fala... eu diria, desculpa, dar um cartão de crédito para criança talvez seja um certo exagero, né? Eu diria assim, essa criança já tem que ser um adolescente ou um jovem adulto, assim, para poder ter um cartão de crédito. Muito criança com cartão de crédito, eu acho que acaba virando um risco, né? Tem que ir no analógico primeiro. Exato. Não, vai no cartão pré-pago. Faz uma, né, coisa mais... Para forçar essa coisa. Acabou o dinheiro, acabou. Isso é uma coisa que tem que entender. Porque os adultos que se estouram no cartão de crédito é porque eles não entendem que o dinheiro acabou. Eles acham que o dinheiro é infinito. Né? É o hábito de achar que linha de crédito é dinheiro para eles, assim, que não tem custo, né? Então, e de novo, assim, voltamos para a questão do hábito, porque a pessoa se habitua a viver endividada. Eu conheço muitas pessoas que viver endividado é o normal, elas se sentem bem com isso. Aí vai muito de cada um. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou um sujeito assim, que se eu tô devendo 1 centavo, eu não durmo. Nunca devi. Né? Aí vem, você nunca deveu na vida, como é que você vem falar assim? Nunca devi na vida, e insisto, eu não preciso ter passado por essa situação para poder falar sobre ela, né? Assim, eu nunca me joguei pela janela, tá? Do 10º andar, mas eu sei o que vai acontecer, eu não preciso fazer isso para poder falar que, né, se você se jogar do 10º andar, você vai se esborrachar lá embaixo. Mas enfim, tem pessoas que, assim como eu, se sentem extremamente desconfortáveis com qualquer dívida, qualquer dívida. Tipo assim, meu cartão de crédito não passou num jantar com meus amigos e alguém pagou pra mim. No primeiro momento que eu tenho acesso ao meu banco, eu preciso passar o dinheiro pra pessoa. É hábito. Tá? E tem pessoas que desenvolveram o hábito de viver endividadas. Aprenderam aquilo, é normal, quer dizer, então vivem bem. Como é que dorme à noite? Dorme muito bem à noite. Tá? Mas é um estilo de vida que pode ser questionável em alguns aspectos. Coloca a pessoa em posição de fragilidade. Eu não quero demonizar quem deve, né? Não vou dizer assim que é errado dever dinheiro, mas a pessoa que tem dívida, ela está numa situação frágil. Isso, acho que pouca gente vai discordar disso. E quando a pessoa se habitua à situação de endividamento, ela se habitua a uma situação de fragilidade. Até porque são situações e situações que podem ter levado ao endividamento, né? Sim. Seja consciente ou inconsciente, e aí a gente pode deixar isso para um outro papo, mas o endividamento, ele nasce, né, de um descontrole, uma falta de planejamento. O endividamento nunca é um problema. E o endividamento é a consequência. Outro, né? Exatamente, exatamente. André, a gente está indo para a reta final aqui do nosso papo e a gente não pode deixar de falar, como a gente aqui na BMC fala muito de investimento, fala sobre mercado financeiro, fala sobre a importância de você ter uma visão mais longo prazista. Como introduzir isso também, né? Por exemplo, tem uma mesada, tem uma criança que recebe ali e tal. É saudável e é recomendável chegar e falar, então, você tem esse valor aqui, mas guarda X, guarda um percentual, uma parte para o longo prazo, vamos fazer uma poupança, vamos fazer um investimento de longo prazo, vamos fazer um título, enfim. Isso tem que estar no dia a dia da conversa com as crianças também, esse pensamento, além de regular a finança, gastar menos do que ganha, enfim, esse olhar lá para frente é inevitável ter também? Tá. Então, só um pedaço da minha apresentação pessoal que eu acabei não falando é que eu também sou analista de investimentos, tá? Então, assim, eu trabalho, né, entre outras coisas, numa casa de análise, então eu vivo, né, eu recebo para dar orientação de investimentos para outras pessoas. Então, dentro daquela lógica, né, tem aquele ditado que diz que quando tudo que você tem na mão é um martelo, todo problema para você é um prego, tá? Eu tenderia a ver tudo como coisa de investimentos, né, e achar assim, olha, investimento é a coisa mais importante, mas eu vou fugir dessa armadilha. Investimentos é importante talvez que a criança já comece a ter um contato, né? É legal a coisa assim de botar às vezes no investimento qualquer um títulozinho, alguma coisa pequena e ver de um mês pro outro, tá vendo? Aumentou 1 centavo, né? Isso é importante para a pessoa ver. Mas para a criança e para o adolescente em particular e o adulto jovem, eu acho que o investimento ele é importante, mas ele não é tão importante no seguinte aspecto. Hoje, né, já aqui na minha idade, na idade adulta, olhando para trás, eu já estou bastante convencido de que
a capacidade de gerar dinheiro é tão ou mais importante que o dinheiro em si. Porque ao longo da vida eu já vi pessoas assim quebrarem mesmo, de ficar sem nada, sem um centavo no bolso e se recuperarem, mais de uma vez. Mas por quê? Porque elas desenvolveram a capacidade de gerar dinheiro. Então desenvolveram empregabilidade, desenvolveram o conceito de valor econômico, tá? Até porque assim, o valor econômico, a gente é remunerado pelo valor econômico que a gente provê. Então às vezes fala assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, tá? As pessoas estão dispostas a te pagar para você fazer o que você gosta? Essa é uma pergunta que uma conversa que a gente teve quando a gente estava com as câmeras desligadas. Exatamente. Né? Assim, as coisas que eu gosto de fazer, que eu realmente gosto de fazer, ninguém tá disposto a pagar por elas. Se alguém quisesse pagar, tava ótimo. Não, eu tô dentro. Aceito. Né? Exato. Mas assim, não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, a gente ganha, o dinheiro que a gente ganha é pelo valor que a gente provê para outras pessoas. Não importa qual é a profissão. Por que tem profissões que ganham mais que as outras? Porque as pessoas dão mais valor para aquelas profissões. Por que um jogador de futebol ganha muito mais do que um professor? É injusto? É injusto, tá? Acho que pouca gente vai discordar de que é injusto. Mas, assim, quantas pessoas param aquilo que estão fazendo para ver um jogo de futebol e quantas pessoas param o que estão fazendo para assistir o professor dando aula? Você entra numa sala de aula, a molecada tá todo mundo colada na tela do celular. Vai dizer que dá valor pro professor? Tá? Então, assim, as pessoas, né, ganham conforme o valor que elas provêm. Quando tá passando o jogo de futebol, ninguém tá ali colado na tela do celular, a não ser que esteja vendo alguma coisa relacionada ao jogo. Tá? A vida é assim, é injusto, paciência, é do jeito que funciona. Então, se a pessoa, né, se a criança ou jovem, ela desenvolver essa percepção de que ela precisa gerar valor pros outros, a gente ganha dinheiro dos outros. Não sou eu que pago o meu próprio salário, não sou eu que contrato meus próprios serviços, né? Não sou eu que compro meus próprios produtos, são os outros. Se os outros não me enxergarem como valor, eu não vou ganhar dinheiro. Então a gente tem que prover valor para os outros. E a gente prover valor para os outros assim, gerando habilidade, desenvolvendo habilidades, conhecimento, né? Sendo íntegros, sendo éticos, sendo sérios, confiáveis, né? Isso tudo forma aquilo que a gente chama de empregabilidade e que não é só uma coisa associada a emprego, é uma coisa associada a trabalho em geral. Então, quando a pessoa tem isso, ela tem conhecimento, ela é confiável, as pessoas gostam dela, dão valor, ela vai ter dinheiro pro resto da vida. Porque as pessoas vão contratar ela, vão contratar os serviços dela. Então, ela desenvolveu a capacidade de gerar dinheiro. Porque a capacidade de gerar dinheiro gera dinheiro, né? O patrimônio é construído dessa forma. Tá? A pessoa vai, e aí sim ela vai formar um patrimônio que ela pode investir, etc e tal. Então, principalmente nos primeiros anos da idade adulta, quando a pessoa está começando, assim, às vezes saindo da escola, iniciando a carreira profissional, eu sou muito da visão assim, olha, investe na sua carreira profissional, não deixa de estudar, não deixa de fazer curso, não faça bobagem, tá? Porque assim, tem muitas bobagens que as pessoas fazem nessa fase da vida que comprometem tudo. Eu não vou nem dizer quais são, porque todo mundo sabe quais são, tá? Mas tem aí umas 2 ou 3 aí que a gente sabe que mantém a pessoa na pobreza, tá? E que são decisões, às vezes assim, coisas impulsivas, impensadas que a gente faz na adolescência, na juventude ou como adultos jovens. Então assim, não faça bobagem, estude, desenvolva habilidades, desenvolva relacionamento, faça network, seja uma pessoa confiável, conheça pessoas e você vai ganhar dinheiro. O investimento é interessante fazer ele em paralelo, mas você, assim, não sacrifique seus estudos para fazer uma carteira de investimento. Porque o retorno de uma carteira de investimento ao longo do tempo, tudo bem, ele é razoável, mas ele é pequeno, a gente tem que ser realista. Não adianta dizer, vou ficar rico, vou comprar meia dúzia de açõezinhas aqui, vou ficar rico. Isso não vai acontecer, ou se acontecer é pura sorte, tá? O que vai construir a riqueza, no fim das contas, é a combinação da atividade profissional com a formação do patrimônio. Então, assim, invista na formação profissional, invista na capacidade de gerar dinheiro, porque gerando dinheiro você vai gerar dinheiro. E aí sim, você vai poder investir, fazer essas coisas todas. Então, eu não gosto da ideia de colocar muito foco no investimento
quando a pessoa é jovem, ou jovem adulto, ou adolescente. Como a gente falou, uma coisinha ou outra para a pessoa entender o mecanismo básico. Olha, o dinheiro cresceu de um mês para o outro. Mas assim, vou deixar de fazer um curso, alguma coisa importante para investir dinheiro. Eu não acho isso uma coisa muito sensata. Parece um clichê, mas invista em você mesmo. Exato. É sempre o melhor investimento. Com certeza. Né? Boa. André, estamos chegando ao fim aí do nosso Papo de Dinheiro. Acho que foi um papo muito bacana. A gente falou bastante sobre hábito, a gente falou de planejamento, a gente falou de mesada, falou sobre investimento em você mesmo para você ter empregabilidade, capacidade de gerar dinheiro. Enfim, queria que você deixasse suas considerações finais e se teve algum aspecto que você acha muito relevante que eu acabei não abordando aqui nessa estrutura aí do nosso podcast de hoje. Eu acho que a gente foi bem abrangente, assim, né? Quer dizer, tentando fazer um roteiro, né? De novo, assim, ressaltando o fato de que eu não tenho filhos, então eu não tenho experiência direta. Então eu mesmo posso ter deixado alguma lacuna, né? Alguma coisa assim que, olha, eu não passei por isso. Mas daquilo que eu observo, daquilo que eu já estudei, que eu já vi sobre o assunto, eu acho que a gente abordou os temas mais importantes. E talvez, se eu fui bem sucedido com tudo que eu falei aqui nesse programa, né? Se eu acertei, se eu fiz aquilo que eu realmente queria fazer, a mensagem que fica para a pessoa que assistiu a gente é assim: finanças é um assunto importante, mas não é o determinante para o sucesso. Quer dizer, ter o entendimento de finanças, de produto financeiro, o que é um cartão de crédito, aquilo, ajuda, mas é uma coisa menor dentro desse contexto. Quer dizer, dentro do contexto, comportamento, hábitos, valores pessoais, isso é mais importante. Porque assim, qualquer pessoa, eu insisto, qualquer pessoa, tá? A não ser que seja uma pessoa muito problemática da cabeça, é capaz de entender o básico de finanças, assim, pelo menos para fazer a gestão da própria vida. Não tô falando de, vou ser um PhD em finanças. Então assim, qualquer pessoa, tá? O conhecimento, ele não é tão importante, tão valioso. Ele está disponível na internet, está de graça em qualquer lugar. O que é importante é o hábito, o comportamento e a vontade de fazer. Né? Atitude, é isso aí. André, obrigado, viu? Sempre muito bom papo contigo. Espero que volte mais vezes. Não, eu estou às ordens. Para mim foi um prazer, né? Uma honra estar aqui com vocês. E sempre naquilo que eu puder ajudar, contribuir com alguma coisa, vocês sabem onde me encontrar. Show de bola. E por falar em saber onde te encontrar, no YouTube, Investidor Cético. Investidor Cético no YouTube, no Instagram pelo meu nome. Tem o meu site, que é meunome.com.br, André Massaro. Então, assim, eu sou um sujeito muito facilmente encontrável. Vocês sabem onde me encontrar e é fácil me encontrar. Eu estou em todas as redes. Né? Valeu, André. Obrigado mais uma vez. Muito bom o papo. E espero que você também tenha gostado do nosso Papo de Dinheiro de hoje, falando um pouquinho sobre educação financeira para crianças, adolescentes e como, né, colocar um pouco desse assunto tão importante, tão relevante nos dias de hoje na cabeça dos pequenos. E lembre-se, hein, é o exemplo arrasta. Vou ficando por aqui, Papo de Dinheiro volta na semana que vem, volta no próximo sábado a partir das 7 horas da noite. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela companhia. Forte abraço, tchau, tchau.